Tá aí uma questão sobre crase. Bora lá responder? Deixa eu pegar minha caneta. Vamos lá. No que se refere ao uso do sinal indicativo da crase, uma adaptação correta do trecho é. Então, observem que essa banca aqui, uma questão de 2024, certo? A banca quer a alternativa correta com relação ao uso da crase. Bom, quando nós falamos em crase, nós temos que lembrar que ela é um fenômeno fonético, ou seja, é a junção da preposição a mais o artigo definido a. Então, a junção de dois as. Um a de preposição e um a de artigo definido a. E aí, nós temos esse a com acento grave, indicativo de crase. Esse a com esse acento. A gente fala que ocorreu a crase. Certo? Aqueles casos proibitivos, aqui no canal eu trouxe algumas aulas sobre, tá? Algumas aulas sobre a teoria da crase e também com resolução de exercícios, tá? Para vocês do canal. Vamos lá. Mas, a grosso modo, a crase, quando nós temos aqueles casos proibitivos, é porque justamente não ocorre a crase, não tem essa junção da preposição a e o artigo definido a. Vamos ver qual das alternativas nós temos aqui o uso da crase corretamente. Letra A. Isso significa em relação a parcelas desfavorecidas da sociedade. Bom, o que nós vamos ter aqui? Eu tenho aqui em relação. Quando a gente fala em crase, nós temos que pensar na regência. Na regência, por exemplo, regência nominal. A regência nominal, eu tenho um termo regente que pede a preposição a. Então, nesse caso aqui, ó, em relação a palavra relação é uma palavra, eu tenho aqui um substantivo abstrato. A palavra relação em relação a algo, em relação a algo. Então, a palavra relação rege preposição a. Só que nós temos aqui a parcelas. Nós temos um caso proibitivo de crase quando nós tivermos esse a no singular e a próxima palavra no plural, a gente fala crase diante de plural, passa mal. Então tá errado. Agora, então a letra A tá errada por isso. Agora, se tivesse um S aqui, ó, do ladinho do A, agora sim eu poderia ter acento, ó, as, tá? Então, crase diante de plural passa mal. Lembrando que para que tenha crase no plural, eu tenho que ter o a com s acrescentado. As parcelas, tudo no plural, tá? Agora, se só o segundo termo aqui tá no plural, aí a crase é proibida. Agora, desse caso que eu tô colocando a vocês, o a com esse s plural e a próxima palavra no plural, aí sim compete colocar o acento grave indicativo de crase, certo? Letra B. Isso significa em relação a qualquer. Crase diante de pronome passa fome, tá? É proibido crase diante de pronome indefinido. Por quê? Porque não ocorre o fenômeno fonético, tá, gente? Então tá errado aqui, ó. Tá errado esse A, não tem esse acento aqui. Não tem crase aqui. Crase diante de pronome passa fome. Crase diante de plural passa mal, que foi o caso da letra A e depois da letra B com pronome. Letra C. Isso significa em relação a, então a palavra relação rege a preposição a, e eu tenho aqui parcelas, palavra feminina, só que aqui eu tenho esse a com s no plural, tudo no plural, aí pode. Nós temos esse acento aqui grave indicativo de crase, por isso que o gabarito da nossa questão. Então, conseguiram observar a diferença da letra A e da letra C? O gabarito é a letra C, tá? Letra D. Isso significa em relação a toda parcela desfavorecida. Bom, crase diante de pronome indefinido, crase diante de pronome passa fome, tá? Errado por isso. Então aqui nós não temos o fenômeno fonético. Então a letra D também está errado por isso. Letra E. Isso significa em relação a número, palavra masculina, crase não combina. Diante de palavra masculina, crase não combina. Por quê? Porque palavra masculina não aceita o artigo definido a. Então, ou seja, nós não temos a junção da preposição a mais o artigo definido a. Por que crase diante de palavra masculina não acontece? Porque não ocorre o fenômeno fonético. Ora, palavra masculina não aceita palavra feminina.
certo? Nosso gabarito, então, seguindo aqui a letra C. Se você gostou dessa videoaula sobre a crase, deixa o seu like, o seu comentário também. Se você ainda não é inscrito, bora lá fazer inscrição no canal, ativar o sininho para poder acompanhar as novidades, certo? Muito importante o seu like, o seu feedback ao canal. Um grande abraço.